Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a história de Dirk Willems, um herói da fé protestante do século XVI. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse líder anabatista holandês, mas as histórias que tem sobre ele são muito vagas e de difícil acesso. Dirk Willems foi um líder anabatista holandês do século XVI. Ele é muito lembrado pela sua bravura e fé cristã. Ele é muito conhecido, irmãos, por um ato de coragem e compaixão durante a sua prisão. Falando sobre anabatistas, nenhuma história de um mártir capturou mais a imaginação do que a de Dirk Willems. Dirk foi pego, julgado e condenado como anabatista naqueles últimos anos do severo domínio espanhol sob o Duque de Alva, na Holanda. Um dia, Dirk acabou escapando de um palácio residencial transformado em prisão, saindo por uma janela com uma corda feita de trapos com nós e caindo no gelo, que cobriu o fosso do castelo. Mas ele não conseguiu ir tão longe. Não porque foi recapturado à força, irmãos, mas porque, impelido pelo amor cristão, deu em seu último ato um exemplo do que é sacrifício por amor ao próximo. E é sobre essa história que nós queremos falar. Então fica nessa história até o fim, que ela vai te inspirar bastante ao serviço cristão. Antes de começar, é importante contextualizar a época em que ele viveu, irmãos. Naquele período havia uma intensa perseguição religiosa na Holanda, e muitos cristãos anabatistas eram perseguidos e presos por suas crenças. No século XVI, a Holanda era parte do Sacro Império Romano Germânico e passava por uma época de mudanças religiosas e políticas. Nesse contexto, surgiu um movimento cristão conhecido como anabatista, que inclusive nós temos um vídeo aqui no canal falando só sobre esse movimento. Esse movimento, irmãos, defendia a prática do batismo de adultos e a separação da igreja e do Estado. Os anabatistas eram vistos como uma ameaça tanto pelos líderes religiosos quanto pelos políticos, e muitos foram perseguidos e executados por suas crenças. Apesar da grande perseguição que aconteceu aos anabatistas, eles continuaram a crescer em número e influência, e muitos se tornaram líderes religiosos e políticos na região. As principais ideias que eles defendiam eram a liberdade religiosa e a importância da comunidade e da fraternidade cristã. Daí nós chegamos ao personagem que nós queremos falar nesse vídeo. Dirk Willems era um cristão anabatista e foi preso e condenado por suas crenças. Em 1569, irmãos. Sua coragem e compaixão são um exemplo para todos nós. Infelizmente, eu não vou conseguir dar informações precisas sobre a data de nascimento, sobre sua formação, sobre o conteúdo de suas pregações necessariamente, mas sabemos que ele foi um líder anabatista e ele foi preso por causa das suas crenças religiosas e foi condenado à morte por causa disso. Porém, ele conseguiu fugir, mas durante a sua fuga, ele atravessou um lago congelado. E havia um guarda, um dos seus perseguidores, que o seguia. E esse guarda, diante daquela perseguição, ele acabou caindo na água e começou a afundar. Nesse momento, Dirk Willems olhou para trás e viu aquele guarda que estava sucumbindo nas águas. E se ele não fizesse nada, porque ele era a única pessoa que estava ali pronta para poder ajudar ou deixá-lo morrer, se ele não fizesse nada, aquele guarda morreria. E aqui vem o ato heróico e mais cristão e exemplar que aquele homem poderia dar nos seus últimos momentos de vida. Em vez de continuar fugindo, Willems voltou para ajudá-lo
e salvou a vida daquele homem. No entanto, irmãos, aquele guarda o prendeu e ele foi recapturado. E dessa vez, ele não conseguiu mais escapar da sua execução. Algumas histórias, elas são contadas de formas diferentes. Algumas pessoas dizem que Dirk acabou escolhendo não fugir mais, outros dizem que o guarda o recapturou, e na verdade esses detalhes a gente não vai conseguir confirmar, mas o certo é que ele foi recapturado. Dirk foi conduzido ao cárcere e dias depois foi colocado na estaca, condenado à morte como líderes como Jan Hus. Os registros da época narram que um vento oriental soprava naquele dia, o que tornou mais lenta a agonia mortal do fogo devorando o corpo daquele cristão. Eu vou ler para vocês agora o relato desse momento no livro sobre os anabatistas. A este respeito, é relatado como verdadeiro pelas memórias confiáveis daqueles que estavam presentes na morte desta piedosa testemunha de Jesus Cristo, que o local onde esta oferta ocorreu foi fora de Asperen, ao lado de Lierden, e que um forte vento leste soprando naquele dia fez com que o fogo aceso fosse muito afastado da parte superior do seu corpo, enquanto ele permanecia na fogueira, em consequência do qual este bom homem sofreu uma morte prolongada. Tanto que na cidade de Lierden, para onde o vento soprava, foi ouvido exclamar mais de 70 vezes: "Ó meu Senhor, meu Deus!" Isso fez com que o juiz e o oficial de justiça que estava presente a cavalo, cheios de tristeza e pesar pelos sofrimentos do homem, deu meia volta em seu cavalo, virando as costas para o local da execução, e disse ao carrasco: "Despache o homem com uma morte rápida." Mas como ou de que maneira o carrasco lidou com esse piedoso testemunho de Jesus, não pude saber, exceto apenas que sua vida foi consumida pelo fogo e que ele passou pelo conflito com grande firmeza, tendo entregado sua alma nas mãos de Deus. A história de Dirk Willems, irmãos, se tornou um símbolo de coragem e compaixão para muitos cristãos anabatistas e protestantes. Observe esse texto retirado do livro de Martyrs Mirror, sobre os mártires batistas. Mas como ele havia fundado sua fé não sobre a areia movediça dos mandamentos humanos, mas sobre a firme pedra fundamental, Cristo Jesus, ele, apesar de todos os ventos malignos da doutrina humana e das fortes chuvas de perseguição tirânica e severa, permaneceu inabalável e firme até o fim. Portanto, quando o sumo pastor aparecer nas nuvens do céu e reunir seus eleitos de todos os confins da terra, ele também, pela graça, ouvirá as palavras: "Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor." Essa história tão curta, irmãos, nos leva a uma reflexão. Por que Willems retornou quando poderia ter salvo a sua própria vida? Por que salvar a vida daquele que desejava a sua condenação? A resposta é o amor. E o único tipo de amor que se estende aos inimigos é o amor ensinado e vivido por Jesus Cristo, que transborda da vida daqueles que são realmente seus discípulos. A ideia central do amor ao próximo é a de que devemos tratar os outros da mesma forma como gostaríamos de ser tratados. Em outras palavras, devemos ter empatia e compaixão pelos outros, reconhecendo que eles têm as mesmas necessidades, desejos e sentimentos que nós. Isso implica em ajudar os outros quando possível, respeitá-los, ser solidário e tolerante com suas indiferenças, não julgá-los precipitadamente e perdoá-los quando necessário. Temos o dever de cuidar uns dos outros, especialmente dos mais fracos e vulneráveis. Lembro-me do vídeo sobre John Harper. Quem não lembra do seu grande feito de ter deixado o seu único salva-vidas para alguém que não crera no Evangelho, que não tenha aceitado a palavra do Evangelho, dizendo: "Você precisa mais disso do que eu." Esse é o tipo de amor que estamos falando. Um amor sacrificial. Amor como o dos morávios, por exemplo, que se venderam como escravos. Digo, aqueles jovens, eles tinham uma vida inteira pela frente.
mas ao invés disso, se venderam a si mesmos, com a esperança de que eles pudessem pregar aos escravos que estariam agora a pé de igualdade com eles. Que grande amor sacrificial nós estamos falando. O amor ao próximo é um mandamento fundamental na Bíblia que nos chama a ter empatia, compaixão, solidariedade e responsabilidade social com os outros. Na Bíblia, encontramos diversas referências ao amor sacrificial, ou seja, um amor que se doa e se entrega em favor do outro, mesmo que isso envolva um sacrifício pessoal. Um exemplo claro disso é o amor de Cristo pela humanidade, que o levou a sacrificar sua vida na cruz para que pudéssemos ser salvos. Em João 15:13, Jesus afirma: "Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos." Além disso, a Bíblia também nos exorta a amar sacrificialmente o próximo. Paulo nos diz em Romanos 12:10, "Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros." Ou seja, devemos estar dispostos a nos colocar em segundo lugar, servir e ajudar o próximo, mesmo que isso signifique sacrificar nossas próprias vidas, nossas próprias vontades e nossos desejos. O amor sacrificial é um aspecto fundamental do amor ao próximo. Não é só na história de Villens que nós o encontramos. Não é só na história de reformadores, de heróis da fé. Existem muitos anônimos, muitas pessoas que sacrificaram suas vidas e os seus nomes não estão nos livros, não estão nas bibliotecas, eles não são famosos, mas se sacrificaram em prol do objetivo maior. E aí, o que você achou da história de Dirk Villens? Deixe um comentário abaixo, compartilhando suas reflexões sobre sua coragem e compaixão. Obrigado por assistir esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este.